Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos ter o Yoga na TV. Com muita alegria está aqui conosco o professor Luiz Almeida. Só que hoje nós estamos na mesa, né? Ele vai falar um pouco sobre yoga e vamos esclarecer alguns assuntos que eu acho que é necessário. Muita gente está com dificuldade para compreender algumas coisas que a gente fala na hora que fazemos a parte do yoga mesmo, e o Luiz sempre fala muitas coisas porque é fundamental. O yoga é alguma coisa que vai nos ajudar tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo espiritual e no nosso corpo mental também. Então é importante que ele nos dê muitos ensinamentos. Só que alguma coisa precisa ser melhor entendida e hoje nós vamos fazer isso, não é? Sim, senhora. Seja bem-vindo. Eu sou contente, feliz de estar aqui. A primeira coisa que eu acho que seria legal você falar a respeito, Luiz, é explicar um pouquinho para a gente sobre o Om. Né? Nós sempre fazemos o Om, na abertura de uma aula de yoga sempre tem o Om no começo, você finaliza também com o Om, não é isso? Então eu achava que era legal que o professor ensinasse para a gente, falasse um pouco. Né? O que é o Om, afinal de contas? Por que o Om e não um outro mantra qualquer? O Om é um mantra, né? Também falar o que é um mantra para as pessoas. Tá. Então, você podia passar um pouco dessa parte, que também é prática, não deixa de ser prática, gente, porque à medida que nós temos um conhecimento melhor, nós podemos concretizar aquilo de uma forma bem mais produtiva, bem mais eficiente, que produza frutos muito maiores, né? Muito bem. Então, que tal, antes da gente falar, fazer? Né? Pode ser, como a gente claro. vem fazendo sempre na introdução do programa, a gente tem feito 3 vezes o Om, né? Então vamos fazer nós dois aqui. Claro, tá bom? O Om é sempre bem-vindo. E depois até explico como é que isso funciona, tá bom? Certo, certo. O amor que habita em mim saúda o amor que habita dentro de ti. Namastê. Namastê. Isso. Salve. O Kaique acabou de chegar, viu? A gente fez o Om, o Kaique chegou. Kaique. Chamamos o Kaique também. Você né? me chamou, né? Disse, você não é o Om, não, mas a gente chamou o Kaique também. Né? Por quê? O Om também, o que é o Om? O que é o Om? Dentro da tradição da Índia antiga, ancestral, 8.000, 10.000 anos atrás, essa sílaba Om ou Aum, também assim é dita, Om é uma forma reduzida de dizer Aum, né? Mas o que é mais importante nisso é que, por estudos, por observação, por sensibilidade,
por conhecimentos da essência da natureza, vamos dizer assim, praticados, estudados, procurados e encontrados por uma série de pessoas, seres que conseguiram um contato, uma comunhão mais profunda consigo mesmos. Se percebeu que esse som é um som essencial, é um som que está por trás de todos os outros sons, né? E eu já tive a oportunidade de fazer algumas experiências, também tendo lido a respeito, mas que, por exemplo, quando a gente vai ao alto de uma colina, próximo de uma cidade, e procura ouvir o som da cidade, com todos os ruídos que acontecem naquela cidade. Aqui em Petrópolis a gente tem o Morro do Castelinho e eu já percebi, lá do alto do Castelinho, o som da cidade parece um om. É uma coisa assim, vibrando. Também já pude perceber, vocês podem não acreditar, mas eu já desfilei numa escola de samba aqui em Petrópolis, né? E de longe, bem de longe, ouvindo a bateria da escola de samba, a gente pode perceber também um som único por trás de todos aqueles sons variados. Os rígidos diziam que o om é a origem de todos os sons. Pois então é um som original, é o som original, não é? Então, os rishis são os sábios da Índia antiga. É nome dado aos sábios. Já falei várias vezes isso aqui. Pois eu falo de Ayurveda, eu sempre falo nos rishis. Então, aqui estamos repetindo o ensinamento, porque a repetição do ensinamento, ela se sedimenta mais, se cristaliza mais na memória das pessoas, não é? Então, a gente pode perceber de uma forma simples, vamos dizer assim, que o om é o som essencial. É o som que está por trás de todos os outros sons. É o som do né? E de alguma forma, nós podemos ousar dizer também que o om é o som do é o som de Deus. É o som do princípio fundamental de todas as coisas. É o som do princípio universal. É importante que se tenha claro, e as pessoas podem tranquilamente comprovar isso fazendo a experiência em si mesmo. Isso, né? isso. Ela fazendo se você for parar um momento e fizer o om, como nós fizemos, você começa a sentir uma vibração diferente. À medida que você vai repetindo isso, fazendo 1, 2, 3, 4 vezes, a vibração começa a se modificar no teu corpo. Você começa a sentir o seu corpo muito mais vivo, muito mais dinâmico, né? E a gente faz, eu não lembro se você já explicou aqui, inspira, era bom você falar. Inspira e sai o som, você já explicou isso? A técnica como faz? Como é que faz? Porque a gente sai aqui fazendo, mas não falou, né? Tomar o ar. Isso. Você explica? Posso falar? Então fala, explica como é que é, para todo mundo saber. Eu acho que ele já falou, mas a gente está, como ele disse, repetir é sempre Vamos repetir, bom, né? Sedimento, o ensino. Então, vocês perceberam em casa que o som é prolongado, né? Então, para que aconteça esse som prolongado, nós precisamos fazer uma inspiração profunda, se possível, completa, usando toda a possível capacidade nossa respiratória, para que ele seja bem prolongado. Em geral, ele pode começar já alto e forte e se manter alto e forte. Mas, em geral, a gente começa pequeno. Vai crescendo. Esse finalzinho que ele fez foi o M, que ficou. Isso aí, é o som anasalado. Né? Então, a gente pode perceber que ele começa... Imagina uma onda que sobe e que desce. Que cresce, o som cresce e decresce e a onda deságua na praia. Vamos dizer assim, tá certo? Aí te deixa uma calma no fundo. Então... como a Madalena estava dizendo, é um exercício bom, a vocalização do om, no sentido da gente se conectar é se ligar, né? Se sintonizar com essa força do não é? Mas, ao mesmo tempo, de aguçar, fortalecer a nossa capacidade de concentração. Vale dizer aqui, Madalena e todos aí, que
o mantra, e daqui a pouco eu explico o que é a palavra mantra. O mantra é um instrumento de concentração, é um instrumento que pode ser utilizado, e em geral antes da prática da meditação. Então ele prepara o campo do silêncio, da meditação, que pode ser também uma prece, uma oração, que pode ser também um trabalho artístico, né? Que pode ser também a leitura de um texto sagrado que a gente queira ler, que pode ser até a leitura de um texto que não seja tão sagrado também, que possa ser vocalizar um mantra antes de encontrar com uma pessoa que você quer muito bem. É como fazer uma prece pedindo às forças superiores que nos oriente, que nos guarneça, que nos fortaleça, que nos acalme, tranquilize, para que aquele encontro específico, aquela prática específica seja harmoniosa, seja boa para todos nós, né? E também seja um processo de cura. Muitas vezes a repetição de um som, né, como o OM, existem sons específicos que são mais específicos para algumas doenças. A vibração que ele gera, muitas vezes, começa a promover um processo no órgão em que ele começa a acelerar a própria cura, né? Perfeitamente. O OM pode ser utilizado para isso. Quem não souber mantras específicos pode usar o OM e vai fazer esse trabalho também. Interessante. Você está me falando, está me lembrando mais uma vez, e nós já falamos aqui algumas outras vezes, da força do poder da palavra. A palavra, não é? Porque tem palavras que têm que geram um movimento de saúde. Tem palavras que geram um movimento que não seja de tão saúde. Tem palavras que não são, vamos dizer assim, benditas. E tem palavras que são benditas. Algumas geram processos destrutivos. Exatamente. Até mesmo. Então é importante, a gente está falando do mantra. O mantra pode ser de uma forma mais simples e ampliada, né, aplicado na compreensão das palavras. Saber que as palavras, a neurolinguística estuda essa força das palavras, mas a gente pode usar as palavras de uma forma mais consciente. A gente pode usar as palavras de uma maneira mais saudável, né? Uma mãe, por exemplo, que xinga um filho, não está gerando um benefício para o filho, né? Um amigo que diz uma palavra que não é muito bendita para uma outra pessoa amiga, não está gerando um benefício. Então, é muito importante que nós tenhamos mais cuidado com as palavras que nós dizemos. Mais cuidado, não só com as palavras, mas com o sentimento e com a emoção com a qual nós estamos transmitindo as palavras. Às vezes acontece até da pessoa dizer uma palavra gentil, mas por trás ela está um lobo. A palavra pode ter uma carinha de cordeiro, mas então tudo isso, gente, depende da nossa atenção, da nossa concentração. E saber que a palavra tem um poder, que nós temos um grande poder dentro de nós. Podemos construir uma vida, uma condição melhor, pela palavra, pelo sentimento. Isso. Isso é uma das coisas que está na minha cabeça. Eu vou fazer um programa sobre isso que o Luiz acabou de falar, porque na criação de uma criança, essa questão de, às vezes, a palavra ser uma, mas a intenção que está na palavra ser outra, é um dos maiores problemas que existe na criação das nossas crianças. Tem que haver uma congruência, né? Alguma coisa positiva por inteiro. Não adianta você dar uma ordem à criança falando uma coisa, mas por dentro, né, a tua intenção diz outra. Porque, na verdade, é a intenção que a criança vai captar. E isso é uma das coisas que mais tem gerado problemas na evolução, na criação das nossas crianças. Mas isso vai ser um outro programa, isso é uma das coisas que está lá na minha agenda, tá? Mas isso vale para qualquer coisa, como ele está falando, não só para a criação das nossas crianças, vale também para o nosso relacionamento, para tudo. Você ser congruente, e eu já falei sobre essa questão da congruência entre ação e pensamento, já falei em vários programas. Tem que se ter atenção sobre isso. Não adianta você fazer um OM, por exemplo, com a cabeça cheia de pensamentos ruins. Você tem que procurar se liberar, né? E tentar fazer essa conexão com o divino, como ele disse, né? Muito bem. Então, voltando ao significado da palavra mantra, né, que Madalena tinha comentado aqui, a possibilidade de explicar. Vou procurar explicar. A gente fala que OM é um
mantra, um mantra. Então, o que é mantra? Existem vários mantras. O Om é um mantra essencial, é um mantra primordial. Então, o que é um mantra? A palavra mantra é um termo sânscrito, né? Aliás, todos os termos praticamente utilizados no yoga têm origem no sânscrito ou são escritos em sânscrito mesmo, né? Então, a palavra mantra, ela pode ser dividida em duas partes. Man, M-A-N, que quer dizer mente, pensamento, fluxo mental, organização mental, né? E Tra, T-R-A, Tra, que pode ser traduzido como uma força de domínio, vamos dizer assim, uma força de controle, uma força de condução, de ordenação, de direcionamento desse fluxo mental. Então, o mantra é um instrumento que pode ser utilizado, então, como eu disse lá um pouquinho mais atrás, para acalmar, para tranquilizar, para direcionar a nossa mente, o nosso pensamento, num determinado sentido específico que a gente queira. Então, a gente falou da palavra. Se eu digo uma palavra gentil e amorosamente para uma pessoa, a pessoa recebe essa energia, desde que venha do meu coração também, né? Então, é muito importante a gente procurar fazer um uso benéfico das nossas palavras. Então, o Om, como ele falou, seria o mantra primordial. Mas, por exemplo, uma pessoa que reza o Pai Nosso, ali naquele momento, o Pai Nosso está sendo um mantra também, da mesma forma. Isso aí. Existem outros mantras. Claro, né? claro. O Pai Nosso, uma Ave Maria, pode ser um mantra e para muita gente pode ser extremamente eficaz. Vai depender da relação que você tem com o que, na verdade, o som que você está emitindo, né? Para uma pessoa que tenha confiança naquilo que está falando, né? Aquilo ali vai ser extremamente eficaz. Então, pode ser um mantra, não precisa ser uma coisa desconhecida, pode ser uma coisa conhecida e vai fazer efeito da mesma forma, né? Exatamente. Então a Madalena falou do Pai Nosso, da Ave Maria, né? E tem determinados segmentos religiosos, né, que não utilizam o Pai Nosso e a Ave Maria. Então, se a pessoa diz o nome Jesus, por exemplo, também. Ou Jesus o Cristo, por exemplo, Jesus o Salvador, Jesus o Criador, também as pessoas do budismo que usam a palavra Buda, né, ou Bodhisattva, o que seja, os também Krishna, né? os krishnaístas que usam a palavra Hare Krishna. Gente, depende. Uma vez, lembrando uma coisa aqui interessante, agora me lembrei e outro dia eu recebi um vídeo de novo lembrando essa imagem. Uma vez o padre Leonardo Boff, ele estava ex-padre, mas assim, quem nunca deixa de ser. No fundo, ele é uma pessoa que tem essa ligação, né? Ele perguntou no intervalo de uma conferência, de uma mesa em que ele estava participando com o Dalai Lama. O Dalai Lama é o dirigente religioso do budismo tibetano, vamos dizer assim, na atualidade. E aí ele chegou para o Dalai Lama no intervalo e perguntou: Dalai, falando dessa diferença das religiões, não é? Só para a gente poder se flexibilizar mais, eu achei muito legal a maneira como o Dalai respondeu. Ele perguntou: Dalai, qual é a melhor religião? Olha, ele pensando que o Dalai Lama fosse dizer que é o budismo tibetano, por causa disso, disse daquilo e mais aquilo outro. Eu não esperaria isso do Dalai Lama, não. Mas veja. Ele parece uma pessoa assim fantástica. Mas aí o Leonardo, falou ele até confessa, meio capcioso e meio achando que o Dalai ia falar isso aí. Mas numa boa, olha só um ensinamento que veio por essa pergunta que o Leonardo fez para o Dalai. Né? Aí o Dalai pensou, olhou para ele, sorriu e disse: a melhor religião, Leonardo, é a que faz você feliz, é a que faz você se sentir bem e gerar benefícios para as pessoas à sua volta também. Não é? E faz com que você seja uma pessoa criativa, construtiva e possa contribuir dentro da sua família, da sua sociedade de uma forma boa, para gerar benefícios para todos à sua volta. Então, eu estou falando isso, né, para a gente poder entender e ficar tranquilo diante das coisas, porque já há tanta dissensão, já há tanta discussão entre as pessoas, dentro da política, dentro da arte. Até dentro das famílias. Dentro das famílias. Tem que se compreender que, às vezes, uma religião é boa para um, não é boa para outro. Então, se houver o respeito, não é o fundamental?
se houver o respeito ali dentro, cada um vai aceitar a religiosidade do outro, contanto que seja boa para aquela pessoa. Então as pessoas às vezes têm uma religião e acham que só aquela vai ser boa para o outro, porque é boa para ela, vai ser boa para o outro. E às vezes não é verdade. Para o outro aquela religião não vai ser boa, né? Pois é. Então tem que haver o respeito, isso é fundamental. Pois é. A minha mãezinha mesmo, assim, ela é muito católica, sabe? É muito católica, faz parte da Ordem Terceira, e a gente vem conversando, né, assim, e ela, graças a Deus, assim, pouco a pouco, por mais que ela ainda sinta no coração dela que essa prática que ela faz que é boa, né? Mas ela cada vez está mais flexível, dizendo, meu filho, cada um segue o caminho que sentir melhor, o importante é ser feliz, né, meu filho? Eu digo, é isso, mãezinha, que bom que você está podendo compreender isso, e a gente, porque é uma tendência também a gente ficar mais velho e enrijecer. Tem que tomar cuidado com essas coisas, não é? E aí, cristalizar. Como eu digo, só serve para dar artrite e artrose. Pois não mais nada. A rigidez não é bom, não. A rigidez só serve para isso. Além de atrapalhar, né, vai dar artrite e artrose. Então é bom tomar cuidado. Pois então. Então é isso. Eu acho que assim, dentro dessa possibilidade da gente explicar o mantra, explicar o Om, existem, gente, assim, sofisticações, aprofundamentos, detalhamentos maiores do que isso que a gente falou aqui. Mas a gente está falando básico, para ficar, né, uma linguagem mais clara e as pessoas poderem entender que na realidade o Om é o som do Um, assim, de uma forma simples, e tem essa força e esse poder de que nós comentamos por isso, aqui. O Luiz faz no começo das aulas isso, e agora todo mundo vai poder fazer consciente do que está fazendo despertar em si, né, energias melhores para poder fazer aula de yoga, né? Isso aí. Então eu vou pedir ao quem é que está lá? O Kaique, né? O Kaique. A imagem 1. A imagem 1, Kaique, é a imagem essa maneira, dessa imagem é uma maneira arcaica, tradicional, de se escrever o Om. Olha lá. E é bonita, hein? E é bonita. Existem, pessoal, outras maneiras de se escrever esse mesmo símbolo, tá bom? Mas isso aqui não é o mais importante agora. Essa maneira que está escrita, essa maneira que está escrita ali está muito bonita, está muito bem escrita, ela está bem fechadinha. Vocês às vezes veem numa camisa as pessoas na rua usando esse símbolo, já sabem o que significa, né? É a maneira tradicional, antiga, arcaica de se escrever o mantra Om, não é? Tá certo? Então, acho que todo mundo já deu para entender, né? Então, dentro dessa força do não é? Hoje, o que nós tínhamos pensado, Madalena e eu, e já tínhamos conversado, é trazer, porque hoje nós estamos em dezembro, não é? E dezembro é um mês em que se comemora, dentro do cristianismo, o aniversário do nascimento de Jesus, né? Ou Jesus Cristo, né? Ou Jesus o Salvador, ou Jesus o Criador, né? Então, é uma força grande, é um poder, essa palavra Jesus, Cristo, tem um grande poder para nós todos aqui no Ocidente, a nossa cultura ocidental, e para os orientais também. Muitas pessoas no Oriente, não é? O Yogananda, por exemplo, e outros grandes mestres do Oriente, têm assim, essa ligação com Jesus, trazendo Jesus, inclusive, como assim, realmente o Espírito de luz, o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Então, que trouxe para nós essa força e essa luz do amor. E onde há amor, há perdão, né? Então, assim, o que nós pensamos? Nós pensamos que nesse período do ano, né, as pessoas, por conta da nossa estrutura social, né, se envolvem muito com a imagem do Papai Noel, não é? Das reuniões em família, né? Agora, junto com isso, tem a coisa do comprar presentes para poder... e aí, é muito aguçado o consumismo, né? Na vida das pessoas, na vida da sociedade ocidental, principalmente, né? E dentro disso também, as pessoas, nesse ritmo de muita festança, as pessoas, em geral, comem demais, bebem demais, não é? E se alteram, muitas vezes,
então, o que nós estamos querendo hoje aqui, assim, tudo bem, é claro que coisa boa é reunir com as pessoas na nossa família. Que coisa boa é a gente poder presentear uma pessoa querida, as crianças principalmente, né? Com carinho, não com excessos, mas, enfim, isso é bom. Mas nós precisamos, eu sinto assim, e a nossa intenção hoje aqui é trazer mais clara essa memória, né, da lembrança do aniversariante. Né? E o aniversariante? Como é que fica o aniversário? O pessoal comemora o aniversário e esquece do aniversariante. Exatamente. Né? Então, aniversário de quem que nós estamos comemorando em dezembro? Né? E aí, o meu pensamento, o nosso pensamento de trazer uma ligação, fazer um estudo de ligação entre a filosofia do yoga, a prática do yoga, a doutrina mesmo do yoga e os ensinamentos desse amor, desse perdão que Jesus traz para nós. Então, eu vou dizer assim, que eu já falei em outras ocasiões, nós temos no yoga tradicional clássico 8 degraus, 8 angas, que são degraus, que são partes. Né? Mas duas partes principais, logo no início, o primeiro e o segundo degrau dentro do yoga, são chamados yamas e niyamas. Veja bem, o que se coloca? Se coloca que a pessoa que organizou isso, denominado Patanjali, se chamava Patanjali, pouco antes do nascimento de Jesus, mais ou menos uns 300, 400 anos antes de Jesus, Patanjali organizou o yoga clássico, trazendo dessa forma o yama, niyama e os outros 6 degraus. Tá. Os outros 6 degraus vão adiante. Isso. Fala. Vamos frisar, prestem atenção que ele falou, organizou, quer dizer, a yoga não surgiu aí, ele organizou. Tá? Isso, importante. Fique claro isso, né? Tá, ela legal. não surgiu ali, foi essa pessoa organizou, botou ordem ali, botou uma organização que ficasse mais fácil estudar, que as pessoas pudessem se desenvolver melhor com mais facilidade. Isso. É interessante isso que a Madalena disse, é importante porque quer dizer que na época de Patanjali já existiam vários, como eu falei aqui, olha, põe aí 8.000 anos antes de Cristo. Isso entendeu? Mas vieram sendo desenvolvidas várias práticas, diversas práticas, né? E ele buscou sintetizar, organizar, ordenar o yoga dessa forma mais clássica. Claro na cabeça. Tá bom? Algumas pessoas chamaram de Raja Yoga, o yoga real. Outros chamaram de outros nomes. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante, tá? Chamaram também de Ashtanga Yoga. 8 degraus. Até na cadeira ele está na posição de yoga. Porque é tão confortável essa posição, para quem está habituado, né? Então, aí os 2 primeiros degraus, vamos dizer assim, são a base, né? Os degraus onde a escada se inicia para chegar ao 8º degrau. Então é preciso ter uma base boa. E essa base é uma base ética, é uma base moral, é uma base de comportamento. Né? Então, assim, interessante a gente observar isso, porque pode a pessoa ser exímio praticante de exercícios respiratórios, dominar a energia que está no ar, o prana, etc. Dominar os movimentos, fazer posições invertidas maravilhosas e sofisticadíssimas, como vocês já devem ter visto. E aqui mesmo, as 3 alunas que estiveram aqui no programa anterior e que fizeram umas posições relativamente difíceis. Mas, gente, isso aí não é o mais importante. Né? A pessoa pode ter poderes psíquicos extraordinários, pode se deslocar daqui. Jesus não falou? Pode deslocar uma montanha de um lugar para o outro, mas se não tiver... Tereis poderes maiores que os meus. Olha só, também falou isso. Está lá na Bíblia, está lá. Então, aí tem até um poeta popular que diz, né, que faz referência a esse ensinamento de Jesus, do amor essencial. Do amor essencial, que a pessoa pode ter poderes extraordinários, psíquicos, extrasensoriais, etc., mirabolantes, né? Extraordinários, mas se ela não tiver amor, nada será. Olha, nada será. Então, estou falando isso porque Yama e Niyama, os 2 primeiros degraus, são a base para tudo o que virá. Então, e o primeiro degrau de todos chama-se Ahimsa. Eu já falei algumas vezes aqui. Já falou. E a palavra Ahimsa
pode ser traduzida como amorosidade. É uma maneira da pessoa, do praticante, né, ou da praticante, se comportar de forma a não violentar nada nem ninguém. E ser assim, então, explorar o amor e a compaixão que está no seu coração. Né? Então a gente tem, logo no primeiro yama, a ahimsa, né, que pode ser traduzido como não violência, mas se eu me proponho a não violentar nada nem ninguém, eu me coloco no lugar de ser uma pessoa gentil, amorosa. Não é? Amistosa com todas as pessoas, buscando encontrar no coração de cada um a bondade, buscando abrir um espaço para chegar nesse lugar dentro do coração das pessoas e da natureza também, e dos animais também. O segundo yama, ele denominado em sânscrito satya. Os termos sânscritos, gente, não são o mais importante. Vamos dizer assim, a veracidade é a pessoa ter uma ligação e, vamos dizer assim, até um amor pela verdade. Pela verdade. Buscar viver de uma forma verdadeira. Ser uma pessoa verdadeira. Como dizer assim, a Madalena é uma pessoa verdadeira. Por quê? Porque ela prima pela verdade. O Kaique é uma pessoa verdadeira. Né? O sorriso dele é um sorriso verdadeiro, porque ele prima pela verdade. Eu sei que quando ele sorri para mim, ele sorri verdadeiramente de coração para mim. Os meus amigos, queridos, meus irmãos, são verdadeiros comigo, porque buscam trazer para mim a verdade, às vezes, por mais que ela doa. Não é? Um amigo verdadeiro traz para o outro amigo a verdade, busca dizer a verdade, às vezes, falando de alguma coisa que esse amigo que recebeu a palavra não fez direito. Essa é uma maneira da gente trabalhar amistosamente no sentido da evolução do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso filho, do nosso parceiro, parceira, quem quer que seja. Então a gente pode dizer a nossa verdade, ou pode dizer a verdade, calma e mansamente, mas dizendo a verdade. Isso é muito bonito isso aí. Então é um segundo passo, é um segundo yama, porque são 5 yamas e 5 niyamas. Num outro yama, se fala também da abstenção de tomar toda e qualquer coisa de outra pessoa. Não roubar, não roubar. Né? Lá nos 10 mandamentos está lá, não roubar. Não tomar nada de que ninguém, porque não é meu, não me diz respeito. Então, Madalena usou a palavra respeito aqui anteriormente. Né? Respeitar o que é do outro. Respeitar o que é do outro. Respeitar o que está em posse do outro. Porque, na verdade, tudo isso está aqui para nós, está emprestado. Está emprestado. A gente está aqui usando, esse corpo que eu estou usando aqui, graças a Deus com saúde, está emprestado para mim. Ele vai ficar aqui na Terra. É forte isso, né? Mas é verdade. Eu sempre friso que a gente tem a tendência a achar que nós temos uma alma, e ao contrário. Né? A nossa alma pegou esse corpo emprestado. Entende? Então, quando a gente percebe isso, né, as coisas mudam muito de figura. Né? E aí vem o que ele falou, aí a coisa começa a se encaixar realmente. Né? Então, nós somos uma alma que estamos emprestando esse corpo. Né? Porque nesse mundo nada temos, né? Diz o mestre. Nesse mundo nada temos, nada é nosso. Nem os nossos filhos são nossos, nem o nosso corpo é nosso. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Podemos examinar. Cada um de nós examinar isso se realmente cabe dentro do nosso pensamento, isso aí. A outra conduta, quarto yama, são condutas da pessoa com a pessoa mesma. Para ela, não, perdão. Yama, conduta da pessoa para com o meio externo, para com o outro. Olha só. Então começa com um cuidado em respeito ao outro, em respeito ao meio. Que interessante isso. Né? É outro fruto de exame também. Primeiro o outro. Olhe bem. Aí tem uma palavra chamada brahmacharya, em sânscrito, que é assim, a conduta do brahmane. Né? A gente pode dizer de uma forma simples, mas brahmacharya está relacionado com a sexualidade ou a sensorialidade de uma forma mais ampla. Né? E assim, eu acho que eu posso dizer de uma forma simples que assim, todos nós... de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro, né, temos uma ligação com a sexualidade, com a sensorialidade. Mas no dizer de uma relação sexual, né, é importante que exista respeito, admiração, que exista
amor entre as duas criaturas. Isso, assim, tem umas traduções que dizem Brahmacharya é não abastardar o sexo. Eu já ouvi abastardar? Isso. É abaixar, diminuir essa força, porque é uma força tão bonita, tão criativa. Criativa essencialmente porque dela geram-se filhos, não é? Geram-se outros seres. Então, ter esse cuidado para que sempre que a gente for fazer um encontro, tiver um encontro, a gente possa ter esse encontro de uma maneira amorosa, de maneira ahimsa. Então a gente vai ver que o quanto que a ahimsa, a amorosidade, é a essência de todas as outras. É a essência de tudo. Não é? Volta para Jesus dizendo, podemos ser poderosos, mas se não tiver amor, esse poder de nada valerá. Podemos ter o bolso carregado de dinheiro, um poder extraordinário, um movimento, construções, prédios, força de palavras e tudo, mas se não tiver amor, tá certo? E tudo é plantio nosso e tudo é colheita nossa. A gente recebe as coisas de acordo com o que a gente fala, faz, sente, pensa, não é? Mostra o que a gente é. Legal? É importante trazer isso da fala e perceber isso na prática, cada um na sua própria vida. E então o quinto yama, o quinto atitude do praticante para com o meio, ele pode traduzir assim como desapego. Desapego. Dentro dessa compreensão de que nada é nosso, né? Que eu estou aqui bebendo essa água, mas esse copo d'água não é meu, essa água não é minha, esse corpo não é meu, esse livro aqui que fala do estudo do yoga não é meu, ele está aqui comigo emprestado, esses óculos. Enfim, nós estamos aqui para aprender a passar pelo mundo e não ficar agarrados no mundo. Passar pelo mundo e, se possível, deixar alguma coisa boa para esse mundo. Para esse mundo, depois que a gente passar, possa ser um mundo melhor. E depende de nós. Se a gente, não, mas os políticos, as pessoas dizem assim, não, mas eu estou procurando fazer o melhor, mas os políticos, mas o padre, mas o macumbeiro, o que seja, né? O budista, o que seja lá, eles não auxiliam, né? O governo, o prefeito, tudo. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, cada um faz o que tem que fazer, o que pode fazer. É claro que é importante a gente se organizar, se associar e assim, buscar os nossos direitos, né? Mas a gente pode fazer isso de uma forma mansa, a gente pode fazer isso de uma forma calma, pacífica. Gente, principalmente pacífica. Krishnamurti, num dos discursos dele, fez uma colocação, as pessoas estavam fazendo perguntas, foi no final, e faziam várias perguntas, e ele colocou o seguinte, as pessoas falam na sociedade o que a gente pode fazer para mudar, o que isso, o que aquilo. E aí vamos pensar o que é a sociedade, né? O que vem a ser, na verdade, a sociedade. E a sociedade somos nós. Então, nós estamos falando de alguma coisa da qual nós fazemos parte. E que cada um também faz parte, que cada um tem que fazer a sua parte para que a sociedade funcione como se gostaria que funcionasse. Né? Pois é. É cada um. Né? Cada um. A sociedade é cada um. O mundo é cada um. Quando a gente se transforma, o mundo se transforma também. Tá certo? Então, assim, não é muito fácil realmente, vendo o mundo do jeito que está, a gente buscar agir dessa forma. Né? Mas é verdade. Se eu coloco uma semente de gentileza, de benevolência, de carinho, não é, de amor nesse mundo, eu estou impregnando esse mundo com essa energia. Né? E se faz de outra maneira, se está impregnando o mundo também de uma energia que pode ser assim também. Então, é um exame para a gente fazer. Como é que nós estamos convivendo? Eu aqui com a Madalena no estúdio, com o Kaique, com o Ronaldo lá e o Luciano, né? Eu em minha casa com as pessoas da minha família, com os meus amigos, né? No meu grupo religioso, na sociedade, no meu trabalho, como é que eu estou lidando com essas pessoas? É isso que está construindo o mundo e é isso que constrói o mundo na prática de cada um de nós. Na prática de cada um de nós. Enfim,
É isso aí. Então a gente falou dos 5 yamas, né? E a gente pode ver nesses 5 yamas, por exemplo, que são atitudes da pessoa com o meio, da atitude da pessoa com o próximo, que Jesus está presente. Jesus está presente. Né? Jesus é amoroso, Jesus traz a verdade, eu sou a verdade. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quer dizer, se ninguém vai ao Pai se não for pela verdade, pelo amor, pelo perdão, ninguém vai ao Pai. Então ele está trazendo uma mensagem de salvação. O yoga está falando aqui. Amorosidade, veracidade, não é? Não tomar o que é do outro, não se apegar às coisas. Jesus nada tinha, nada era dele. Né? Ele parecia que vivia num plano todo o tempo espiritual. E nós podemos nos sintonizar Nada mais. tinha e tinha tudo. Eu reporto isso bem a São Francisco. São Francisco não queria bens, não queria nada, mas no dia que quis construir uma igreja de ouro, construiu. Então. Entende? Então, essa é a questão. Nada tem de seu, mas tem tudo que necessita. Está no Sermão da Montanha também isso, pois né? então. Pra gente. Pois então. Tem uma escola, eu estou me lembrando aqui agora de um mestre, que ele diz que perguntaram para ele, mestre, o senhor poderia adivinhar os números da loteria e ganhar muito dinheiro? O senhor vive essa vida simples? Era um homem caboclo que viveu lá na floresta amazônica, naquela região de Porto Velho, aquela região. Mestre, por que o senhor não vive uma vida mais confortável materialmente, mestre? Ele disse assim, meu irmão, eu tenho a maior fortuna que um ser humano pode ter. Eu tenho a paz no meu coração. Então, meus amigos, Jesus está trazendo essa mensagem. Jesus está trazendo essa mensagem. Né? Então, o outro segundo degrau do yoga, a gente chama niyama, que são atitudes da pessoa para com ela mesma. Veja bem, então, primeiro o próximo. Primeiro eu estar em paz com o meio em que eu vivo. E nessa mesma medida, eu cuidar. Na realidade, isso é uma coisa só. Isso é uma coisa só, integrada, não é? Se eu cuido de mim, eu cuido de ti. Se eu cuido de ti, eu cuido de mim. Nós somos um, nós estamos ligados, estamos no mesmo meio. Né? Se eu cuido de viver uma vida honesta, saudável, verdadeira, disciplinada, não é? Como um discípulo, um bom discípulo que tem disciplina, não é? Eu estou exercendo uma influência positiva no mundo. Eu estou agindo no mundo de uma forma construtiva. Os niyamas, né? A gente chama assim, uma autodisciplina, são a prática da busca da gente se apurar mais, se purificar mais. Purificar na alimentação, purificar nas palavras, purificar nos pensamentos, purificar nos sentimentos, né? Purificar nas atitudes. Então, essa é a busca da gente ir se apurando cada vez mais. Num segundo momento, um segundo degrau, um segundo niyama, chama-se santosha em sânscrito. Santosha, contentamento, satisfação. É eu estar aqui agora conversando com a Madalena, o Kaique está lá, a gente está fazendo esse programa aqui com satisfação, não é? É a gente ver, como eu já vi algumas vezes, já citei aqui no programa, uma pessoa varrendo a rua, assoviando e cantando com satisfação. Com satisfação. Eu já até narrei no programa pois então, sobre isso. Pessoa limpando uma latrina, limpando o vaso sanitário, limpando as coisas, mas satisfeita de poder, pelo menos, tem saúde para trabalhar, tem o trabalho para trabalhar, não é? E pode levar um pão de cada dia para sua casa, para os seus filhos. Isso, a gente pode encontrar satisfação em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Até mesmo, às vezes, numa situação mais difícil, mesmo numa doença, a doença também nos ensina. Mesmo numa situação de maior sofrimento, de maior dificuldade, se a gente prestar atenção, se a gente conseguir dentro daquilo, buscar absorver o que tem de bom ali, a gente encontra um aprendizado e encontra um contentamento. Tem uma palavra assim também, que a alegria, ela muitas das vezes, ela vem para nós pelo sofrimento. A satisfação, ela vem pelo sofrimento. Por quê? Veja bem, simples, né? Pessoa, eu tenho lá o consultório de acupuntura, a pessoa está com dor. Ela sente a dor, sofre. Aí ela vai procurar
a acupuntura. Aí faz a aplicação de acupuntura, alivia a dor, ela fica alegre. O Kaique estava com dor na coluna, estava com dor na cervical, me pediu para fazer uma quiropraxia. Estava com dor, ai Luiz, estou com dor, está doendo, me ajuda aqui, eu estou sofrendo e tal. Fez um drama assim, extraordinário, um ator ele também, um ator. Aí eu falei, vem cá, vem cá. Hein? Aí eu peguei, massageei um pouco a nuca dele, peguei ele, estalou. Luiz, que alegria que eu estou sentindo pela bondade de Deus. Ficou bem alegre mesmo, depois... Fiquei novinho. Vocês estão ouvindo, né? Ficou novinho. Ele já está um velho, veja só, ele está um velho, aí ficou já novinho. Parece. Ficou novinho. Ele ficou crocante. Eu estava falando isso, que crocante. Tá vendo? Então é isso, a alegria pode vir, em geral, muitas vezes pela dor. Então a gente pode aproveitar os momentos difíceis para encontrar um contentamento também. Depende, é de nós. Não é? Então, num outro momento, ele apresenta um terceiro degrau nessa autodisciplina, que é denominado austeridade. Austeridade. Austeridade, gente, não é ser rígido, como a gente falou aqui agora atrás, não é ser rígido. Austeridade é buscar uma atitude mais concentrada, mais responsável, né? Boa palavra, boa palavra, não é? Para sentir a força, sentir a necessidade, sentir a capacidade de se esforçar, de se empenhar na realização de uma determinada tarefa. Nesse caso, consigo mesmo, numa busca de se encontrar consigo mesmo, de se sentir melhor na vida. Né? Num quarto degrau, ele traz a importância do estudar de si. Veja, tem uma história singela a respeito de Salomão, que o mestre, contando a história de Salomão, diz: Salomão, o menino que nasceu e se criou, não é? Também estudou de si e se tornou o rei da ciência. Veja bem, ele usa a palavra estudou de si e se tornou o rei da ciência, conhecedor de tudo quanto há. Olha que coisa, não é? Então, eu perguntei para esse mestre, que importância tem esse estudar de si? Ele falou, tem toda a importância, tem toda a importância. Se a gente pode pensar, como Jesus, aí trazendo de novo a palavra de Jesus aqui para nós, não é? É tão bom a gente sentir essa força, essa energia, não é? Porque diz assim, o reino de Deus está dentro de nós. Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós, né? E está dentro de todos nós. Então, quando eu estudo de mim e busco me encontrar com a profundidade de mim mesmo, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, não é? A profundidade do que eu falo, a profundidade do que eu estou fazendo na minha vida, eu estou me encontrando cada vez mais com essa essência divina aqui dentro de mim. Então, o estudo de si, esse quarto degrau, aqui na autodisciplina, é de fundamental importância nesse caminho do praticante do yoga. E nesse caminho de todos nós, que queira ser feliz, cada um de nós que queira ser feliz, precisa estudar de si, precisa olhar para dentro de si, precisa buscar esse reino de Deus dentro de si. E o reino de Deus o que é? O reino de Deus é a bondade, o reino de Deus é a gentileza, o reino de Deus é a possibilidade de sentirmos compaixão e amor pelas criaturas à nossa volta. O reino de Deus é o reino do amor, é o reino da paz. Esse é o reino de Deus. Na verdade, fica claro que o Luiz, por exemplo, ele falou para a gente, na verdade, de duas formas. Uma, se ele usar a questão como vindo da yoga, do modo como o Patanjali, né, organizou. Sim. O que dá, se ele pegar, como ele está fazendo essa transição, pelo que Jesus Cristo falou. No fim, ele está falando das mesmas coisas, né? Você pode usar dois caminhos aparentes, diferentes, que não são diferentes, e é a mesma coisa que isso está cobrindo, né? Não muda, né? Está completamente vinculado as duas coisas. Isso aí. Né? O propósito é um só, né? A intenção é uma só. É a gente ser feliz aqui na Terra, é a gente se encontrar com esse reino de Deus. E a gente trabalhar dentro desse encontro com o reino de Deus, é a gente trabalhar pelo bem
das pessoas à nossa volta. O Dalai Lama fala uma coisa também muito bonita, que a tarefa humana na Terra, ele diz a palavra ajudar. A gente pode dizer, a tarefa humana na Terra é auxiliar as pessoas. A grande tarefa do ser humano aqui na Terra é, por quê? Porque nesse movimento de auxiliar as pessoas, nós estamos desenvolvendo o quê? A compaixão e a bondade e o amor no coração da gente. Né? E sermos capazes de perdoar as maldades. Perdoar as maldades. Tem um samba muito bonito que fala isso aí também. Perdoar as maldades. Perdoar os pecados dos outros. E perdoar os nossos próprios pecados. Vocês já viram que ele é carnavalesco. Eu gosto de samba, eu gosto de boa música. Um dia, quem sabe, a gente mostra essa música aí. É muito bonito o poema, depois eu mostro. E o quinto degrau, nesse processo, nesse movimento de autodisciplina, então, para a gente concluir esses 10 degraus do Yoga, Yama e Niyama, a palavra é muito bonita até, soa assim, eu vou falar o sânscrito, porque eu acho essa palavra muito bonita. Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. É muito bonito o sânscrito, tem uma musicalidade também muito legal. Tá? Então, Ishvara Pranidhana quer dizer entrega à força, entrega ao universo, entrega à força superior. Isso traz para nós também uma humildade, porque a gente, meus amigos, a gente é pequenininho. A gente é grande, mas a gente é pequenininho. E é só a gente se colocando nesse lugar de pequeno é que a gente pode se encontrar com o grande. Eu costumo dizer, em algumas posições de yoga, vocês viram aqui na aula passada, né, aquelas posições em que a pessoa se estica para frente, se dobra, sentada em cima dos calcanhares ou não, né, se reverencia à frente. Costumo dizer nas aulas que quando a gente faz uma reverência, né, a algo superior a nós, né, se um ser humano, ao nascer do sol, olha para o sol e presta uma reverência ao sol, fonte inesgotável de vida, de generosidade, não é? Ilumina, a luz vem para todos. Então, é generoso e é justo e verdadeiro para todos. Né? A gente, quando faz essa reverência diante do sol, a gente está reverenciando e nesse ato de reverenciar, unindo, se ligando com essa força superior. Né? Se eu reverencio o meu pai, se eu reverencio os meus avós, a minha mãe, se eu reverencio os meus amigos, se eu reverencio os meus mestres, aqueles que sabem mais, conhecem mais do que eu, né, que tem um grau de espiritualidade mais evoluído do que o meu, eu estou me unindo, fazendo essa ligação com eles. Então, meus amigos, eu reverencio a todos os senhores e senhoras, sinceramente, né, porque isso é uma realidade. Nós estamos juntos, Isso aí a gente pode examinar mais. Né? A Madalena trouxe umas imagens. Acho melhor pular bonitas. Isso aqui. Pular as imagens? Porque quanto tempo a gente tem, Kaique? Quanto tempo, Kaique? 10? 7 minutos. Pois é, Vamos então é melhor. Imagem, uma pelo menos. A gente podia. Uma pelo menos. Então vamos mostrar essa. Do Jesus meditando? Kaique? Ó, já tá. Olha só. Então essa é uma imagem bonita, um colorido bonito. Veja, né? Ainda que possa ser uma imagem estilizada, é uma imagem bela que traz Jesus numa prática de meditação. Olha que maravilha que é. Então essa imagem, ela pode trazer para nós essa união, né? Essa força, essa ligação do Jesus yogi, a gente pode pensar assim, do Jesus verdadeiro, do Jesus desapegado, do Jesus reverenciando o Pai que está no céu, né? Do Jesus que ama e que perdoa. Bonito, Kaique. A gente podia mostrar, nós podíamos mostrar o videozinho. O vídeo? Que é exatamente essa questão que você está falando da troca. E depois a gente pode falar um pouquinho. Quanto tempo é esse vídeo? 2 minutinhos. Kaique, bem curtinho. Tem um vídeo aí, One Human Não, Human lá tá vídeo só. Tá vídeo. Então, meus amigos... Passa pra gente? Olha só, agora? ele está mostrando já iniciou. Vai. Vamos prestar atenção.
Agora você pode falar. Então, acabou que a gente falando, pode ser que tenha tirado a atenção de algumas pessoas. Você pode até falar e passar, a gente passa de novo Kaique, curtinho. Mostra ele de novo, Kaique, por gentileza. Quer falar primeiro? Vamos falar junto. Vamos falar junto. Com o vídeo? Mostra. Tá, mostra lá, por gentileza. Uma luz, pessoas em torno de um centro, onde tem um alimento nesse centro, uma sopa ali. E as colheres são grandes para poder chegar até aquele centro distante da periferia. Discutem, se rebelam umas contra as outras, mas se frustram. E em algum momento uma tem a ideia de pegar a colher grande, pegar a sopa que está no centro e buscar servir a outra pessoa que está longe. O cabo comprido da colher serve para isso. Então, há um movimento de união ali entre aquelas pessoas. Não é isso, Madalena? Uhum. A união. Um auxiliando o outro. Num tempo de paz, de harmonia. Bonito, Kaique. Então, essa imagem muito feliz, esse vídeo muito feliz que Madalena escolheu e trouxe para nós aqui, né, vem trazer esse movimento de unir as pessoas, né, de ligar as pessoas e de compreender que nós precisamos de todos. Né? Naquele quadro ali específico... Não era nem só de um a um. Havia momento ali que a colher precisava de um apoio de outros. Olha, isso. Para poder agir. Lembrou bem, exatamente. Precisava de uma colher embaixo para apoiar a colher que estava com a sopa, pela distância que estava, para poder chegar à boca do outro. E assim todos se alimentarem. E não sei se vocês perceberam, mas à medida em que as pessoas se alimentavam, elas ganhavam uma cor nova, uma cor de vitalidade em suas faces. Muito interessante isso. Então, meus amigos, assim, o que fundamentalmente a gente está querendo hoje aqui trazer é lembrar do aniversariante. Né? Fizemos esse link com o yoga, essa ligação com o yoga, porque yoga na TV. E que existe. Que existe. Fizemos porque ela existe realmente, só nem todos percebem isso, né? E aí, assim, nós estamos aqui nesse mundo ocidental, nesse mundo e nesse mês de dezembro, para comemorar o aniversário de Jesus, né? Para lembrar essa força. Colocou uma imagem. Olha lá que imagem bonita de Jesus com as ovelhas, enquanto se apresenta lá. Bonito, Kaique. Então, um cara bom, hein, cara? Um cara bom. E a gente, então, lembrar que é tempo da gente perdoar as pessoas, é tempo da gente se perdoar de tantas coisas, é tempo da gente se purificar um pouco mais o nosso coração, os nossos sentimentos, é tempo da gente tirar do coração da gente sentimentos que não são bons, sentimentos que são perniciosos para a nossa felicidade, para a felicidade das pessoas. São sentimentos corruptos, a gente está falando tanto de corrupção, né? São sentimentos corruptos, né? Mas a gente pode se encontrar cada vez mais pelo amor, pelo perdão, com essa luz, essa força, né, da paz, essa força divina, essencial, que está em cada um de nós. Então, assim, o nosso pedido, a nossa solicitação, o nosso alerta é que eu, Madalena, Kaique, Luciano, Ronaldo, cada um de nós e cada um dos senhores em suas casas, reflitam um pouco mais a respeito disso. Que mensagem é essa? Que Jesus é esse? Não é? Que amor é esse? Que importância pode ter isso para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta? Quer dizer, de que maneira que a gente pode entrar mais em contato com isso? Não é? Se desligando daquelas coisas que não são boas e buscando cada vez mais esse encontro com essa paz, com esse amor, com essa luz do perdão, com essa luz de Jesus. Então, desejo assim felicidades para todos e sou contente e feliz de estar aqui e ter essa oportunidade. Espero que possa estar sendo bom para os senhores e as senhoras. E fica aqui uma gratidão com todas as pessoas que ao longo desse ano todo
puderam nos auxiliar, trabalharam conosco aqui no estúdio e fora do estúdio, os alunos, os pacientes, os clientes, os amigos, os familiares e todos que de alguma maneira nesse mundo, direto ou indiretamente, estão trabalhando pelo bem desse planeta tão bonito, dessa humanidade tão bonita que tem a bondade no coração. Tá certo? Gratidão por tudo. Madá, é contigo. Nós vamos colocar agora a imagem do Luiz com o telefone. Quem quiser entrar em contato com ele, isso, é só entrar em contato com 99213-3192. Esse celular também tem um WhatsApp, não é isso, Luiz? Quem quiser pode entrar também no YouTube e procurar Professor Luiz Almeida. Também vai achar a página do Luiz, se quiser se comunicar com ele, inbox. Ou então tem um e-mail, luizalmeida.yoga, tem ponto yoga, @gmail.com. Também pode entrar em contato com ele através do e-mail, né? E lembramos também, quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, é só entrar em contato através do telefone 2237-0720. Ela é fabricada no Rio Grande do Sul e já vem pronta para consumo com mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Bem, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu tenho certeza que vocês têm muito material hoje para poder pensar a respeito. É fundamental que a gente use, né, dos sugestões, um dos conselhos que Buda nos dava, que a gente não acredite em nada do que escute, né, até mesmo não no que ele dizia, mas que use tudo para pensar. Então vamos aproveitar tantas informações boas, novas, que o Luiz nos trouxe hoje e que a gente possa pensar a respeito e assim possa fazer muitas descobertas, fazer aquele 10º o autoconhecimento, né? Você falou de outra forma. O estudo de si mesmo. O estudo de si mesmo, isso. Achei bonita essa forma de colocar. Então, que nós possamos, durante essa semana, começar, dar início, né? Porque vai demorar muito tempo até você conseguir se descobrir a si mesmo. Mas já dá o primeiro passo, que esse primeiro passo é fundamental, senão a gente não começa nunca a dar o primeiro passo, não começa nunca. Então, que a gente possa dar o primeiro passo nesse estudo de si mesmo, que nós possamos nos descobrir e com isso muitas coisas vão se concretizar, muitas coisas boas vão acontecer, sem sombra de dúvida, com certeza. Bem, nós então terminamos por hoje. Foi muito bom, né, estar aqui com vocês, nós contamos sempre com vocês. Paz, sem esquecer de agradecer, né? Não só o Luiz, mas também todo mundo, como ele falou, e é importante também, nós estamos terminando o ano e muitas pessoas nos ajudam, participam e nos dão apoio também para podermos estar aqui. Nós temos o Ronaldo, que sempre nos apoia, temos o Kaique, que está sempre aqui, o Luciano, são pessoas fundamentais no nosso trabalho. Então, nós realmente agradecemos a todos esses auxílios, todas essas participações, para que nós possamos levar sempre muitas coisas boas até vocês. A todos, paz, saúde, alegria e bem a todos. Call out my name, I'll be there in a hurry.